mais uma vez, amada igreja, com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Irmãs, todas pegaram a senha, né? Você realmente leu o que estava escrito nessa senha? Está um pouquinho escuro, eu quero ler para você. Silencie as suas preocupações. Coloque as distrações no modo avião, para ouvir a voz de Deus. A senha: abra o seu coração. Amém? Por que isso, pastora? Porque muitas vezes chegamos no culto, precisamos ser curada, mas não abrimos nosso coração para receber a cura. E é onde nós se perdemos, muitas das vezes, até dentro da igreja, porque não abrimos o nosso coração para ouvir Deus falar aquilo que Ele quer falar conosco. Mas nessa noite, você está silenciando todas as suas preocupações. Nessa noite, você vai colocar as distrações no modo avião. Nada vai te distrair agora, nesse momento, nada. Por quê? Porque você está abrindo o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar na sua vida. Amém? E antes de eu começar aqui a ministração, eu quero saber, quem trouxe Bíblia? Cadê a minha futura cooperadora Gabi? Traz aqui o mimo. Fica com a sua Bíblia à mostra. Porque você sabia que a ferramenta que Deus colocou na sua mão para você guerrear é a palavra, é a Bíblia. Então ela vai passar, aquele que está com a Bíblia levantada, dá um mimo, né, para adoçar um pouquinho a vida das amadas, pode entregar. Porque nós precisamos de uma doçura também, irmãs. Porque nós precisamos de um docinho, precisamos de um mimo. Quem não gostaria de ser mimada, irmãs? Mas não podemos esquecer da nossa ferramenta, a ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos. Sabe por que isso? Porque muitas das vezes que passamos por alguma situação, nós esquecemos de abrir a Bíblia para Deus falar verdadeiramente conosco. Nós deixamos a Bíblia num cantinho ali e queremos somente falar: Deus, usa alguém. Só que essa ferramenta que Deus está colocando na sua mão é aonde você vai vencer as suas batalhas em nome do Senhor Jesus. Que você possa entender que a palavra de Deus, a Bíblia, é uma espada na mão de uma mulher. Que as suas guerras, elas não vão ser vencidas pelas tuas forças, mas pelo aquilo que o Senhor tem para ministrar no meu e no seu coração. Porque quando nós falamos que vamos guerrear, nós imaginando várias ferramentas, mas a ferramenta que o Senhor coloca é a ferramenta da submissão a Ele. Aqui você encontra todo direcionamento para você viver uma vida saudável, com cura espiritual da parte do nosso Senhor. Amém, igreja? Então todos chegaram, levantaram a sua ferramenta. Você consegue levantar a sua espada. Então você está preparada para guerrear, irmãs? Dá uma olhadinha para a irmã que está do seu lado. Eu estou com a Bíblia no celular. Então levante seu celular, que eu quero ver que ele é abençoado também em nome do Senhor Jesus. Mas dá uma olhadinha para o lado da sua irmã. Fala para ela assim: você está com a espada na mão, pronta para guerrear. E como você está falando com a irmã que está do seu lado, você percebeu que você não está sozinha? Tem uma guerreira que está aí do seu lado. Tem uma mulher de oração que está aí do seu lado. Tem uma mulher que está manejando a espada, que na hora que você abaixar a sua espada, ela vai levantar a tua mão junto. Levanta a mão dela para ela não abaixar. Levanta o bracinho dela. Fala assim: você não vai desistir. Você não vai paralisar. Porque eu estou levantando junto com você a espada que vai fazer nós vencermos em Cristo. Irmã, nós mulheres temos um potencial muito grande, mas nós se perdemos. Nós acabamos se perdendo com muitas coisinhas do nosso dia a dia. Nós deixamos de se unir como mulheres vitoriosas, uma com a outra. Porque às vezes nós queremos achar algumas picuinhas, algumas coisinhas, e nos afastamos do nosso Deus.
Só que nessa noite, Deus trouxe mulher para unir uma com a outra, para que nós possamos ser mais, muito mais do que vencedora. Abra sua Bíblia em Josué. Capítulo 2. Glória a Deus. Eu quero estar lendo. Josué capítulo 2 vai nos dizer assim, versículo 1, tá? E enviou Josué, filho de Num, 2 homens de Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra, a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Amém? Você pode se assentar. Amém? Quero só deixar esses 2 versículos onde o Senhor ministrou no meu coração, porque hoje é um culto de cura interior. E a cura muitas vezes, ou a doença muitas vezes, ela não está exposta na nossa face. Muitas vezes há uma enfermidade dentro de nós que ninguém vê, mas que ela está dentro de nós. Porque tem situação dentro de nós que nós não conseguimos resolver, e alguém pode olhar. Dá uma olhadinha para a irmã do seu lado, ela está linda, maravilhosa. Dá uma olhadinha, irmãs. Ela não está linda? Fala para ela: você está linda, você está maravilhosa. Cadê a maravilhosa? Você está maravilhosa. Ela te deu um sorriso? Não, fala sério, irmã. Mas você não falou tiro, não. Você olhou bem para ela e falou assim: você está maravilhosa. E deu aquele sorriso. É, gente. A gente tem que olhar e admirar a irmã que está do lado. Você está maravilhosa. Glória a Deus. Pensei que ninguém ia falar para mim. Nós gostamos de ouvir isso, não gostamos, irmãs? Como nós gostamos de mimo? Nós amamos. Só que nós vemos isso por fora. Mas como que está dentro da irmã que está do seu lado? Porque nós estamos olhando, pegamos uma roupa e viemos para o culto. Mulheres sendo curadas, em geral, para poder curar outras mulheres. Vestimos uma roupa, viemos, e todo mundo está vendo fora. E como que está você por dentro? Como está o seu interior? Porque muitos veem a mulher como uma missionária, uma pastora, uma levita, uma cooperadora, uma irmã que vai para a igreja como uma mulher mais forte. Mas se esquece que nós temos uma fragilidade, porque muitas das vezes nós caminhamos com um peso muito grande sobre os nossos ombros. E muitas vezes nós não dividimos com ninguém. E aí nós vamos levando dia após dia situações, e a gente vai empurrando. Nós vamos deixando as nossas dores, vamos deixando as nossas frustrações, e vamos cuidando de outras coisas que achamos que é prioridade no momento. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para falar para você que a prioridade hoje é curar o seu interior. Então hoje você tem que desarmar de tudo aquilo que estava te angustiando, para deixar o Senhor trabalhar dentro de você. Lemos aqui esse texto que vai falar sobre uma mulher chamada Raabe. E nós sabemos que dentro dessa palavra é uma mulher improvável. Fala para a irmã que está do seu lado: improvável. Talvez a irmã que está do seu lado é uma mulher improvável. Talvez a pastora que você está ouvindo hoje também foi uma mulher improvável para a sociedade. E nós muitas vezes entendemos essa questão, quando olhamos e entendemos sobre a questão de ser improvável, mas ser escolhida. Porque todas aqui podem ter sido improvável, mas foi escolhida por Deus.
Então é isso que é maravilhoso, porque Deus não está olhando aquilo que você fez no teu passado. O teu passado foi ontem. Ele está olhando para a mulher que Ele está trazendo hoje aqui para falar: eu vou mudar a tua história, e vai começar com o processo de cura. Porque eu sou Deus, que eu entro na tua entranha e tiro aquilo que estava te causando tão mal, e trago novas coisas. Aí nós estamos falando de uma mulher improvável, mas que escolheu o caminho da honra. Então quer dizer que o meu passado, missionária, não é conta de ninguém, porque Deus já apagou o que foi passado. E às vezes nós andamos e achamos que aquilo que nós cometemos, ou erro, alguma falha, o mundo tem que sempre estar nos apontando. Isso é coisa do adversário, porque Deus, Ele nos trata, Ele nos lava, nos purifica, coloca veste nova, sapato novo, anel no dedo, e ainda pode nos levar para a glória. Então nós estamos falando de uma mulher que era improvável, mas ela escolheu o caminho da honra. Por quê, pastora? Porque Raabe, além dela ser uma prostituta, ela não era bem vista no ambiente. Só que esses homens faz justamente no local onde ela mora. Por quê? Era fácil acesso. E eles vão espiar a terra. Então nós entendemos que o que mexe comigo é saber que essa mulher, ela entrou na genealogia de Jesus e se tornou uma heroína da fé. Outro ponto que é muito marcante dela foi ouvindo sobre os milagres do Senhor e acreditou neles. A pergunta que eu faço para você é: o que você tem ouvido? Porque essa mulher, ela não conhecia Deus. Ela ouvia aqueles homens falar dos feitos do Senhor. Ela não tinha contato. Ela adorava outros deuses. Mas quando ela entendeu, ela teve a oportunidade, ela já tinha ouvido falar. Então ela falou: é o momento. Então a pergunta é: o que você tem dado ouvido? Porque muitas vezes aquilo que pode nos curar é aquilo que nós estamos ouvindo, mas também pode nos matar espiritualmente. Então a palavra de Deus vai falar sobre a língua. Então nós temos que vigiar aquilo que sai da nossa boca, porque nós podemos matar uma alma. Então a alma pode escutar algo, e aquilo mata pela raiz. Só que aqui não tem mulheres que estão matando nenhuma mulher. Nós estamos aqui para dar vida, porque nós recebemos vida em nome do Senhor Jesus. Então os ouvidos dela ouviram os feitos do Senhor. Nós ouvimos falar dos milagres de Jesus, e nós queremos a nossa boa parte com o Senhor. E aí o que eu vejo aqui interessante, que uma mulher nessas condições, ela simplesmente tomou uma decisão correta. Ela não determinou o que ela viveu naquele momento, não estava determinando quem ela era. Então é que eu começo a entender que as condições que muitas vezes nós estamos, não determina que nós vamos ser no futuro. As condições que você possa estar vivendo hoje não está determinando o teu futuro. Fala para a sua irmã: as condições que você está vivendo hoje não está determinando o teu futuro, porque o teu futuro vai cuidar é Deus. Então não importa as suas condições hoje, não importa as condições que você está vivendo hoje, porque isso não vai determinar aquilo que Deus tem preparado para você. Porque nós conhecemos um Deus que faz obras completas. Então, no momento da nossa dor, nós sentimos que somos o nada, não é verdade? No momento de uma frustração, nós achamos que está tudo acabado. Mas o que eu acho interessante, mais vale o que nós guardamos no nosso coração, aquilo que nós ouvimos, a herança que nós temos, a essência de que Deus nos deu. Qual é a essência que Deus te deu? A essência de ser uma mulher virtuosa, uma mulher compromissada com as coisas do reino, uma mulher que não desperdiça tempo com coisa que não vai edificar a vida.
Aqui nessa noite, nós temos mulheres que vão sair daqui curadas. Mas nós começamos a entender que algumas coisas podem mexer sobre a nossa estrutura. Porque aqui tem mulheres que têm uma chamada extraordinária na vida. Mas por alguma situação, às vezes cochila em 2 pensamentos. E essa de cochilar 2 pensamentos é onde nós começamos a deixar o nosso coração desacreditado nas promessas de Deus. Mas essa mulher, ela tomou uma atitude. Aqueles homens, quando chegou naquele local, procuraram justamente a casa. E o que eu começo a entender? Que Deus, Ele sabe o endereço certo de chegar. Porque poderia aqueles 2 homens passar por outros lugares, mas foi justamente na casa de Raabe. Aonde aí nós conhecemos essa palavra e entendemos que ela vai deixar que aqueles homens permaneçam naquele lugar. Aí você pode até imaginar, mas era uma prostituta, o que aqueles homens de Deus estavam fazendo na casa de uma prostituta? Vai lá o nosso pensamento, né, irmãos? Aonde Deus mandar a gente ir, a gente tem que ir. Se Deus mandar você entrar numa boca, você vai entrar. Se Deus mandar você ir numa favela pregar, você não vai? Se Deus mandar você ir no centro da macumba, que estão ganhando território, mulher de Deus, você não vai? Ou você vai pensar, o que vão falar de mim se eu entrar? O que vão falar de mim se mandar eu ir numa festa para poder ministrar a palavra de Deus? Enquanto você pensa o que vão falar de você, Deus está levantando outra mulher que não está olhando para essa circunstância, mas está fazendo a vontade do Pai. Porque nós chamamos para fazer a vontade de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite, você entrou até mesmo de cabeça baixa, com muitos traumas, mas o Senhor manda dizer para essa amada igreja, onde só tem mulheres hoje: você pode confiar no teu Deus, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Então nós começamos a imaginar e pensar, mas o que aqueles homens falaram justamente na casa de uma prostituta? Porque o nosso olhar de julgamento existe, irmãos. Não existe? Só que aqueles homens vão até lá. E nós sabemos que através da atitude dessa mulher, não somente ela, mas toda a família dela foi salva. Porque houve, dentro daquele ambiente, uma determinação. Por quê? Porque ela ouvia falar de Deus. Por isso que é importante aquilo que você tem ouvido falar. Por isso que é importante nós entendermos o que Deus realmente está falando. Então, eu quero que você entenda nessa noite que Deus, Ele chamou você aqui, fez o convite. Só que Deus, Ele está te dando uma autoridade para que você receba uma cura interior. Pastora, mas eu tenho o meu coração afligido com a amargura. O especialista já está na casa. Se você não está sentindo o toque do Espírito Santo, você vai começar a sentir. Por quê, pastora? Porque é noite de cura. É noite de nós lembrarmos aquilo que já estava nos causando mal. Mulheres que ficam, sabe, dias atormentadas com situações do passado e não consegue dar um passo. Mulher que fica, sabe, martelando na mente muitas vezes aquilo que aconteceu e não faz mais parte da sua vida. E aí você não se livra. Aí se o seu ministério não cresce, aí os seus projetos mirram. Por quê? Porque você está presa. Faz assim com os seus pés. A partir de agora você acabou essa prisão que estava amarrando os seus pés. Fica de pé, mulher. O que estava te amarrando? Ah, mas foi uma situação. Irmãs, esse é o tempo que Deus determinou para trazer uma cura sobre a tua vida. Eu não quero saber o que te paralisou, o que te deixa triste quando você levanta pelas manhãs. Eu não quero saber o que você lembra. Eu quero saber que você tem um Deus, que Ele pode mexer na sua estrutura agora e levantar você com uma autoridade para fazer a obra do Senhor. E a obra do Senhor não é porque você, não, eu não sou uma pastora, não. A obra do Senhor você faz independente de cargo, mas de posicionamento. É você olhar para dentro de você, que a obra tem que começar primeiro em você.
É dentro de você que tem que começar essa obra. É dentro do seu interior que tem que começar essa cura. É dentro de você que tem que começar a mudança. Não é quem ficou, não. É quem está aqui que precisa de uma mudança. Você precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Tirar essa bagagem pesada que está dentro do seu coração. Tirar essa bagagem, esse peso, essas coisas que estavam te causando mal. Esse destino que você não sabe se vai ou se fica. Deus tem uma promessa sobre a tua vida, mulher. Ah, pastor, você não sabe como está na minha casa. Você não sabe como está o meu marido. Você não sabe como estão meus filhos. Mas você tem um Deus que sabe. Você tem um Deus que conhece a tua estrutura e a tua história. E a palavra de Deus fala para nós clamarmos a Ele. E esse momento de nós clamarmos a Ele, nós começamos a entender que é tempo de restauração. É tempo de nós passarmos de cabeça erguida pelos processos. Quantas mulheres estão desistindo da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos, por causa de palavras que às vezes ouviu, que minou o seu coração. Você não tem culpa que te machucaram dessa forma. Você não tem culpa das palavras que você ouviu. Você não tem culpa do que falaram para você. Mas saiba que no momento o Senhor estava com você, ouvindo o que você ouviu. Só que Ele te chamou aqui. Ele marcou esse encontro para falar para você: não desista. Porque o dono da cura, Ele já entrou no ambiente. Aquele que pode restaurar a tua vida, aquele que pode levantar a tua história. É você entender que nada está perdido. Do mesmo jeito que aquela mulher que a Bíblia relata como prostituta, ela é improvável. Talvez você não passou por um caminho de uma prostituição, mas talvez você seria improvável da sua casa. Talvez você ainda é a improvável da sua casa. Mas você é escolhida de Deus. E que tem o direito de escrever a tua história é Ele. Ninguém mata o ministério de uma mulher de Deus. Pode levantar calúnia, pode levantar uma batalha, mas quando você pegar a tua Bíblia, a espada na mão, e você colocar o seu joelho no chão, você já venceu guerras, mulheres. Quando você entender que você tem um Deus, que quando você está no momento da aflição, quando você achar que você está sozinha, quando você achar que não tem ninguém do teu lado, saiba que você ainda tem um Deus que tem olhado para a tua caminhada, tem olhado para a tua jornada, tem olhado para o teu sofrimento e tem falado: eu sei o que você está vivendo, mas eu entro com socorro bem presente nesse momento. Nós entendemos que Deus, Ele tem a hora certa de cessar a dor. Do mesmo jeito que Ele estava no momento certo para cessar aquela tempestade. Qual é a tempestade que você precisa que Ele acalma hoje? Qual é o nível de mudança que você requer hoje? Nós estamos vivendo um tempo, mulheres, que nós achamos que somente vir para a igreja bater ponto tá bom. Mas não é só isso que o Senhor requer de nós, mulheres. Ele quer levantar mulheres sábias, mulheres com estruturas, mulheres que não faz mimimi para qualquer coisa, mas mulher que tem uma palavra de sabedoria para dentro do seu lar. Mulher que vai para o joelho quando as coisas viram uma tempestade dentro da casa. Mulher que entra no quarto e fecha a porta e fala com Deus no silêncio. É essa mulher que Deus está procurando nessa noite. É a mulher que ainda que está passando por uma necessidade dentro do lar, ela sabe aonde ela pode encontrar o seu refúgio. É somente nos braços do Pai. Só que muitas das vezes, diante da situação, nós estamos desistindo de propósito, mulher de oração. Nós não fazemos mais campanha pela nossa família. Nós se preocupamos com tantas coisas. Cadê a mulher que levanta a campanha pela vida do esposo?
Ah, porque meu esposo é isso, é aquilo. Mulher de Deus, você tem uma ferramenta nas tuas mãos. Seja sábia. Coloca nos pés do Senhor. Deixa Ele cuidar de tudo. Você acha que você é forte para bater de frente? Não, filha. A mulher submissa. Ela tem a casa aqui na palma da mão. Mas a tola, ela destrói. Ela sem sabedoria, ela destrói a sua casa. Destrói seu ministério. Destrói a chamada. Está na hora de nós levantarmos a espada que Deus colocou nas nossas mãos e começar a guerrear como as mulheres verdadeiramente curadas. Pastora, mas eu saindo desse culto, ainda estou com uma mágoa. Irmãs, Ele está te dando a direção da cura. Cabe a você entender a dosagem que você precisa tomar. A cura começa hoje. Ah, mas aí só vai ter curadas para curar o ano que vem. É o retorno ao hospital, irmã. Mas aí você tem que passar também. Quando a dor apertar um pouquinho, você pode voltar. Porque o médico dos médicos vai estar preparado para te atender. Porque Ele está de braços abertos a todo tempo. Para chamar eu e você para um particular como Ele está fazendo hoje. Quem recebe a cura nessa noite? Quem recebe o livramento de Deus nessa noite? Coloca a mãozinha no seu coração. Fala com o Pai agora. Eu quero que você determine algumas palavras agora. Porque tem curas que tem que entrar agora no seu interior, irmãs. Tem situação que tem que mexer na sua estrutura. E eu quero que você feche seus olhos e repete comigo. Senhor. Não, pela quantidade de mulher, pode ser um pouquinho mais forte. Senhor, hoje eu preciso de libertação, de cura interior. Nesse momento, cura, Senhor, os meus traumas, as minhas dores, as minhas frustrações, os meus medos, os meus abandonos. Cura também, Senhor, a meus avós, porque eu não sei a sentença que estava na vida deles, mas nessa noite eu quero profetizar que a bênção vai estar sobre a minha vida, e nenhuma seta do passado, da minha família, vai refletir na minha história. Senhor, me cura de todo abuso, de toda palavra que me machucou, de toda palavra que me feriu, de toda acusação, de tudo aquilo que me fez sofrer. Senhor, pega agora, retira de mim todo o peso que estava na alma, tudo aquilo que estava me machucando, que aconteceu no meu passado, que aconteceu antes de eu completar 10 anos, que o Senhor agora começa a limpar a minha alma, começa a limpar o meu coração, começa a limpar a minha mente, de tudo aquilo que estava me roubando. Que nesse momento eu vou fazer uma entrega, Senhor. Eu quero colocar, Senhor, todas as minhas angústias, todas as minhas perdas, Pai, todas as minhas palavras ao contrárias,
que eu pronunciei, Senhor. Pai querido, eu coloco nas tuas mãos. Visita agora, Senhor, o meu interior. Visita agora, Senhor, do mais profundo, Pai. Que agora, nesse momento, Pai, o Espírito Santo começa a fazer uma limpeza dentro do meu ser. Porque eu necessito, Senhor, de uma cura, Pai. Que ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Mas o Senhor sabe. Porque o Senhor viu. Porque o Senhor ouviu. E eu hoje, Pai, hoje, eu coloco, Pai, todos os ressentimentos diante do teu altar. Eu coloco, Senhor, toda palavra que eu lancei para os meus adversários. Me ajuda, Senhor, a perdoar a quem me feriu, seja minha mãe, seja o meu pai, seja o meu esposo, seja meus filhos, seja um vizinho, seja, Senhor amado, alguém, Pai, que me feriu com palavras, e hoje eu estava doente, mas nessa noite, o Senhor está derramando a cura, está limpando do meu coração, toda luta que eu tive, Senhor, toda tempestade que eu vivi, nesse momento, acalma, Pai, acalma minha alma, Senhor, transfere, Senhor, toda dor, Pai, em alegria, em refrigério, que toda acusação, Pai, que veio sobre a minha vida, vai cair por terra, Pai, que toda violência, que eu vivi dentro da minha casa, que eu vivi com meu esposo, que eu vivi dentro da minha família, toda violência que eu vi a minha família passar, toda agressão que eu vi a minha mãe passar, hoje, eu me liberto de todas essas dores, Pai, de todo o projeto falido, de todas as palavras que disseram que eu não ia vencer, que hoje, Pai, eu recebo a cura. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça, irmãs. Todas vocês, é um momento de cura. É um momento de libertação. Porque tem pessoas que entrou aqui nessa noite, que carregava peso do passado, peso de famílias, peso que aconteceu com seus avós, bisavó, sentença que foi acontecido lá atrás. O Senhor vai te libertar, porque o Senhor está chamando verdadeiras mulheres, mulheres que vão caminhar marchando nessa terra, mas para isso haverá libertação da sua mente, que toda acusação do passado, que toda palavra que veio como agulha que entrou na sua mente, que desceu no seu coração, todo projeto que foi falido, que a partir de hoje o Senhor vai escrever uma nova história. Eu nesse momento, Pai, eu quero repreender, Senhor, toda dor, Pai, que as tuas filhas, Senhor, viveu até o momento, Pai.
que tudo aquilo do passado, Pai, que estava trazendo sobre a vida dela perdas, que estava trazendo sobre a vida dela maldição, eu repreendo, porque é noite de cura. Eu repreendo que é noite de cura. Eu repreendo que mulheres que estão aqui hoje, Pai, elas vieram de uma maneira, mas elas vão sair libertas nessa noite, porque Satanás queria paralisar o projeto de mulheres, mas ele não tem o poder, porque sobre a tua mão, o Senhor está tocando sobre a tua mão, está limpando a sua mente de acusação, de perda, de medo, de traição, de culpa. O Senhor está pegando toda essa bagagem hoje e está limpando a sua alma, está limpando a sua mente agora. Sinta o Espírito Santo tocar agora. Sinta o Espírito Santo tocar agora. Nenhuma acusação, nenhuma palavra ao contrário haverá sobre a tua vida mais, porque o Senhor está limpando a sua mente. Você hoje vai sair daqui transformada, porque toda palavra que foi lançada, que atravessou a sua mente, o Senhor está limpando hoje, porque hoje é um projeto de cura, e você é mulher que vai sair daqui curada. Pai, as tuas filhas estão aqui hoje, Pai. Eu não sei o que houve sobre a vida de cada uma delas, mas o Senhor me ministrou no meu coração, que essa noite seria noite de propósito, de levantar mulheres que estavam caídas, levantar mulheres que estavam frustradas, levantar mulheres que estavam desistindo até do seu próprio casamento, levantar mulheres que perdoou, mas ainda a ferida estava aberta, que o Senhor está passando o bálsamo de Gileade sobre o seu coração e a sua mente. Saiba, mulher, que você é mais do que vencedora, porque o Senhor está trazendo um refrigério, uma libertação, há uma atmosfera de cura sobre esse ambiente. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha limpar, que o Senhor tira toda a paralisação da tua vida. Tudo aquilo que você projeta, que você estava querendo parar, você não vai parar. Todo projeto, todo ministério que estava sendo frustrado, você não vai parar. Aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, Ele é Deus para cumprir a promessa que te fez ainda no ventre da tua mãe. Você não é obra do acaso. Deus te chamou, mulher, para uma grande obra. Deus tem escolhido você do ventre da sua mãe para escrever uma nova história. Ah, Senhor, é noite de cura. Recebe a cura, minhas irmãs. Recebe a cura nessa noite. Recebe o refrigério do Espírito Santo. Pode colocar, diaconisa Gleice, o louvor. Recebe o refrigério. O Senhor é aquele que está passando um bálsamo. Ele está curando as tuas feridas hoje. Tem ministério que estava parado, tem chamada que estava parada, mas o Senhor está te chamando com autoridade, falando: você é mais do que vencedora, pelo aquele que te chamou. Oh, aleluia. Sinta a presença dele hoje, porque você está sendo liberta. Bata seus pés assim, sacode teus braços, irmãs. Você foi liberta de todas as amarras, daquilo que estava te paralisando, aquilo que estava te segurando, aquilo que estava causando tristeza. O Senhor está te libertando hoje. O Senhor está te libertando hoje, mulher, para você fazer um extraordinário. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura nessa noite. Recebe o toque do Espírito Santo. Oh, aleluia. Quem falou que você ia parar? Quem falou que você ia parar?